Bom, vamos começar então um estudo sobre arco capaz. Primeiro, arco capaz, para a gente entender legal, vamos precisar de uma figura. Observem esse desenho. Nessa figura, ó, esse ângulo θ aqui é chamado ângulo inscrito. Veja que um vértice dele, ó, pertence à circunferência, ó, o vértice dele. É o vértice P. Então, ângulo inscrito, θ. O beta aqui é chamado ângulo central e tem a mesma medida desse arco aqui, o arco AB. Então, olha os nomes, ó. Primeiro, o ângulo inscrito é o ângulo APB, que tem medida θ, ângulo inscrito. O ângulo que nós chamamos de central é o ângulo que tem vértice O, que é o centro da circunferência, daí o nome, ângulo central, é o ângulo AOB, que tem medida beta. E beta eu vou mostrar para você nessa aula que corresponde a 2 θs. O beta é o dobro do ângulo θ. E por último, a medida do arco AB aqui, que nós chamamos de beta também, tem a mesma medida, que também é 2 θ. Agora, não confunda a medida do arco com comprimento do arco. Ó. Quando fala comprimento do arco, você tem que pegar o ângulo e multiplicar pelo raio. Ângulo vezes raio, que é, e tendo que ter o θ em radianos. Ó. E o 2 θs aqui é a mesma coisa que beta. Mas não esquece, tem que ser em radianos. Então pode ser beta vezes o raio, comprimento do arco, que é diferente de medida do arco. Bom, para demonstrar, olha o risco que eu fiz. Ó. Eu fiz um risco PO. Esse risco PO dividiu o ângulo θ em 2 partes e o ângulo beta também em 2 partes. E aí, você vai ver que esses triângulos aí são isósceles, então acontece o seguinte, ó, quando o PO divide o θ e o beta em 2 partes, primeiro, não podemos esquecer que o θ1 mais o θ2, ó, é o θ. Tá aqui, ó, θ1 mais θ2 é θ. Segundo, não pode esquecer que beta1 mais beta2 é beta. Então, ó, beta1 mais beta2 é o ângulo beta aqui. Vamos dar nome para essas informações. Vamos chamar de A e B. Agora, outra informação importante. Esses riscos que tem aí, ó, o PO, BO e AO, eles são raios. Como essa medida é raio e essa medida é raio também, esses 2 triângulos são isósceles. Ó. O triângulo OAP e o triângulo OBP. Eles são triângulos isósceles. E se eles são isósceles, eles também são isoângulos. Daí, você falar que aqui é θ1, aqui também é θ1. Então, se um triângulo tem 2 lados com a mesma medida, ele é isósceles. E se ele é isósceles, ele é isoângulo. Bom, então, agora a próxima etapa, a gente pode dizer o seguinte, que aplicando o teorema do ângulo externo, aqui e aqui, ó, o beta1 é externo aqui, então ele é θ1 mais θ1. O beta2 é externo desse outro aqui, então ele é θ2 mais θ2. Então, vamos aplicar o teorema do ângulo externo. Ó. Beta2 é θ2 mais θ2 e beta1 é θ1 mais θ1. Tá aí. Aplicamos, então, o teorema do ângulo externo. Agora vamos dar nome para essas 2 informações. Vamos chamar de C e D. E a primeira coisa que a gente vai fazer é somar essas 2 expressões aí, C e D. Quando você soma as expressões C e D, ó, no primeiro membro fica beta1 mais beta2. E no segundo membro fica θ1 mais θ2, θ1 mais θ2. E aí a gente não pode esquecer o seguinte, ó, que θ1 mais θ2 é θ.
E beta1 mais beta2 é beta. Então vamos substituir. Então, ó, você vê, é importante aplicar o teorema do ângulo externo, né? O ângulo externo é a soma dos dois internos. Para depois somar as duas expressões, e agora essa soma a gente vai chamar de E, e vamos substituir A e B em E. Substituindo A e B em E, vai ficar assim, ó, beta é θ mais θ. Porque beta1 mais beta2 é beta, e θ1 mais θ2 é θ. Conclusão, beta é igual a 2 θs. E aí, está provado aquilo que eu te falei, né? Ó, beta é 2 θs. É o que a gente tinha que provar, que beta é o dobro do ângulo θ. Que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ou que a medida do arco é o dobro da medida do ângulo inscrito correspondente. Vou escrever aqui do lado, ó. Você pode escrever que 2θ é beta, passar o 2 dividindo, e está aí. Θ é metade de beta. Que corresponde dizer, ó, que a medida do arco do ângulo APB é a metade do arco AB. Ou que a medida do ângulo APB é metade do ângulo central AOB. Então tá aí. Essa é a teoria do arco capaz, para provar que o ângulo central é a metade dividido por 2 é o ângulo θ. Ou que θ é metade de beta, ou que θ é a metade do arco AB, que também tem medida beta. Tá aí, então, primeira parte da teoria de arco capaz.